Celebramos hoje com alegria Santo Antônio, seu dia, sua festa, para nós, dia santo, dia do titular de nossa Catedral Diocesana aqui de Sete Lagoas, e também dia do patrono, do padroeiro desta nossa cidade episcopal de Sete Lagoas. Os santos na vida da igreja, a igreja os traz a honra dos altares, ou a glória dos altares, para que possamos tê-lo como referência da vivência e testemunho da fé. Quem foi batizado, crismado, e procurou viver de forma comprometida a sua fé, para não levarmos uma fé superficial, uma fé de muita fragilidade. A igreja fala, é possível viver o Evangelho como Jesus ensinou, seguindo o exemplo desse santo. Então, os santos não são enfeites dos templos. As imagens ali representam a vida de uma pessoa que viveu o Evangelho. Então, um santo é para nós sempre uma provocação. Quero ler sobre a vida desse santo, quero conhecer a vida desse santo. E quero me esforçar para viver o Evangelho como ele viveu. A igreja nos diz que se nós os temos no céu como nossos intercessores, o temos aqui na terra como exemplo e protetores. Junto de Deus estão a nosso favor como intercessores. Aqui no plano desta vida, estão diante de nós como exemplo e proteção. Às vezes nós usamos duas das qualidades dos santos e esquecemos a terceira. Temos segurança de que no céu eles são intercessores, temos segurança que na terra eles são protetores, e às vezes nos damos tanta importância de que são exemplo. Queremos a virtude da sua vida na nossa vida. Santo Antônio, às vezes, fica em evidência a sua habilidade de pregador, chamado insígne pregador. Pregava com facilidade. Também conhecido como taumaturgo, fazedor de milagres. Quase sempre essas duas qualidades de Santo Antônio são muito conhecidas. Santo Antônio é um santo que fez e faz muitos milagres. Santo Antônio pregou o Evangelho muito bem. Foi um grande pregador. Aí nós temos que perguntar o porquê. E aí as leituras vão nos dando o entendimento. Ao chamar lá a primeira leitura, sabemos que essa profecia se concretizou em Jesus e deve continuar a se concretizar na vida da igreja. E como o Pai me enviou, eu também vos envio. E os santos por excelência dão o seu testemunho, deixam o seu rico legado na vida da igreja. Não vivem a fé como se não fossem. Então deixa o seu rico legado. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Depois vem toda a missão desse ungido de Deus, e estamos no ano vocacional que fala que vocação é dom e missão. Você recebe uma graça, recebe a unção, recebe um dom de Deus, a graça, um ministério da igreja, uma graça para viver e testemunhar um ministério na vida da igreja. É dom e missão. Na igreja ninguém recebe nada para trancafiar dentro de si mesmo, achar bonito e cruzar os braços.
Por isso o Evangelho veio dizendo que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha, e não se esconde uma cidade situada num monte. A luz do Evangelho que chega até nós não podemos ser um recipiente que sufoca a luz e não deixa ela brilhar. Então chega até nós para ser transmitido no mundo, para ser testemunhado no mundo. O pregador deve, em primeiro lugar, que nós bem sabemos da expressão, o primeiro ouvinte da pregação é quem a profere. E a igreja nos apresenta hoje pela manhã um trecho de um dos sermões de Santo Antônio. Esse sermão diz: cessem-se os discursos e falem as obras. Então pensemos isso dentro da nossa igreja diocesana. Na missão dos nossos sacerdotes, na missão dos nossos diáconos, na missão do bispo, na missão das lideranças pastorais, na missão dos consagrados e consagradas. Cessem-se os discursos e falem as obras. A igreja não pode ser um lugar de discursos. A igreja precisa ser um lugar onde se ouve amorosamente a palavra de Deus e a leva para a vivência. Não se acende uma luz para colocar debaixo de uma vasilha. A luz, a verdade do Evangelho não pode ser colocada na nossa vida só na hora da celebração e depois parece que tudo se perdeu da porta da igreja para fora. Cessem os discursos e falem as obras. Será que nós suportamos esse crivo por aí? Será que nesse mundo que estamos vivendo, aqui em Sete Lagoas, nós temos 17 paróquias anunciando o Evangelho? Será que estão saindo muitas obras desse Evangelho anunciado? Ou celebramos muitas vezes eucaristias de rotina, de preceito? Basta ir à missa, ouvir a palavra, receber a bênção de Deus e da porta da igreja para fora é outra coisa. Não pode ser assim. Nenhuma vírgula será tirada da letra, da palavra. Jesus não veio tirar e nem será tirado. Nós vivemos um tempo em que o Evangelho está sendo muito negado. Está no Evangelho, nenhuma letra ou vírgula será tirada. O mundo de hoje, esses dias apareceu 2 situações aí que foram condenar alguns livros e colocá-los no fogo. Nas 2 situações, um dos livros queimados foi a Bíblia, como livro impróprio para a boa educação. Nós estamos vivendo um tempo que não suportam o Evangelho. Preferem queimar o Evangelho do que suportá-lo. Porque no Antigo Testamento matava os profetas, porque não suportava o anúncio dos profetas. Nos dias de hoje queimam a Bíblia, porque não suportam a Bíblia. Nenhuma vírgula ou letra serão tiradas. E Paulo, na segunda leitura, falando a Timóteo, fala de um tempo que parece que nós estamos muito nele. Tempo virá em que os homens não suportarão a sã doutrina. Quando você fala de determinados valores e princípios hoje, por as pessoas estarem levando uma vida tão distante desta realidade, elas não suportam. Mas, abandonando-se a seus caprichos, vivemos esse tempo hoje do subjetivismo, do
personalismo, eu sou a medida de tudo. Meus caprichos é que definem o que está certo e o que está errado. Fora de mim não existe nada de objetivo. Não existe verdade, não existe compromisso, não existe fidelidade, não existe sinceridade. Não, eu que defino a medida de tudo. Então, o meu interesse é que diz o que será feito. Os meus caprichos prevalecem. Então, cada um tem o seu capricho. Sua vida vai se tornando nesse mundo subjetivo, composto apenas de seus caprichos, de seus interesses, das suas buscas. Como se não existisse nenhum valor e princípio objetivo. Aí instrumentaliza, tudo se torna funcional. Tudo é instrumentalizado. Cada um puxa para o lado que quiser. Ávido do que pode excitar os ouvidos. Hoje o balcão disso aí é a internet. A pessoa vai lá ávido de alimentar seus caprichos daquilo que vai excitar seus ouvidos ou seus interesses. Então, para muita gente, hoje o critério de verdade é o que está na internet. E olha que Paulo diz logo em seguida: rodear-se-ão, afastando-se os ouvidos da verdade. A pessoa hoje, determinada verdade, ela não quer nem saber, que às vezes vai contra os interesses dela. Então, se está contra meus interesses, eu não escuto. Transforma em adversário, em inimigo e vira um pé de guerra. Porque o interesse dela precisa prevalecer. Então, afasta os ouvidos da verdade. Não existe verdade, não. Cada um é livre para decidir o que é de seu interesse. Rodear-se-ão de uma multidão de mestres. Nunca tivemos tantos mestres igual tem na internet hoje. Mestres da superficialidade. Mestres da futilidade. De tanta coisa superficial. As pessoas vão achando que aquilo pode ser tomado como referência para organizar a sua vida. Quando vê, é casa construída sobre areia. Não é a palavra de Deus que está lá debaixo, não é a verdade. Quem constrói sobre a areia, vem os ventos do mundo, as intempéries do mundo, e tudo desaba. Afastando-se o ouvido da verdade, voltar-se-ão para as fábulas. Se Paulo fosse escrever hoje, o que ele ia pôr aqui? Para a mentira ou para as fake news. Hoje nós temos essa coisa aí chamada fake news. A pessoa cria uma narrativa ali, sem fundamento nenhum, desprovida de verdade, mas faz a narrativa bem feita e apresenta. O mais desatento, o mais despreparado, se deixa levar. Porque não conhece, não tem os elementos, os argumentos, não teve uma formação adequada para uma leitura crítica do que lê, e aceita tudo de qualquer jeito. E a hora que você vai ver, o mundo vai virando uma balbúrdia. Cada um defende o seu e vai virando uma terra sem lei. Que ninguém quer respeitar ninguém. É o meu interesse que conta. A vida do outro não tem valor. A natureza não tem valor. O meu interesse é que é primordial. Estou usando esse paramento
para dizer que o Congresso Eucarístico não fica no passado. Então, quando o Papa Francisco foi eleito, o nosso cardeal Cláudio Rumes sussurrou no ouvido dele: não esqueça dos pobres. Nós estamos vivendo hoje essa igreja, né, com uma atitude muito farisaica, né, muito ocupada com apenas uma defesa obsessiva da doutrina. Não estou dizendo que a doutrina não é importante nem deva ser defendida. Eu estou falando que não pode trocar uma coisa pela outra. Apenas celebrações e doutrina, esquecendo que a fé nos leva para fora da igreja. Não esqueça dos pobres. Santo Antônio, de dominicano para franciscano, a seu tempo, mostrou sua sensibilidade e cuidado com os pobres. O lema do Congresso Eucarístico é pão em todas as mesas. Repartia o que tinha e entre eles ninguém passava necessidade. E a campanha da fraternidade foi fraternidade e fome. É para dizer que nós temos como cristãos de enxergar também esse mundo e essas realidades que nos tocam. E a igreja tem compromisso com a vida social se as pessoas estiverem aí sendo, seus direitos essenciais estiverem sendo negados. E o primeiro direito que toda pessoa tem, a pessoa fala, o primeiro direito é de nascer. Sim, não duvidamos disso. O primeiro direito é a vida, desde a concepção até a morte natural. Mas nesse inteirinho entre a concepção e a morte natural, ela tem que viver com dignidade. Ela não pode viver pisoteada. Devemos defender o direito de nascer desde a concepção até a morte natural, mas devemos defender também que se nasceu, tem direito de viver com dignidade, é direito fundamental também. De morar, de se alimentar, de ter um trabalho, de cuidar da saúde, de ter um bom estudo, de desfrutar de cultura, de lazer. Isso tudo é da dignidade da pessoa. Nós não podemos reduzir o social a dar cesta básica. Nós temos a nossa carta diocesana. Tem a hora de dar cesta básica, mas tem a hora também, e a nossa comissão diocesana chama Comissão para o Serviço da Promoção Humana e Ecologia Integral. Tem que pensar no bem da pessoa, na sua promoção humana. É o bom samaritano, está caído, levanta, cura das feridas e reinsere. Não é simplesmente dar ali alguma coisa momentaneamente e dizer, não quero me comprometer. É mais fácil dar uma cesta básica às vezes. Não estou dizendo também que não deva dar cesta básica e quem está com fome precisa de cesta básica. Nós temos que perguntar à nossa igreja o que ela está fazendo além de dar cesta básica. Como promoção humana. Ajudando a gerar políticas de geração de renda, de cultura, de lazer, de bem-estar, para que as pessoas vivam com mais dignidade. Então, Santo Antônio, esse pregador insigne, cessem-se os discursos e falem os fatos, as ações. Então, quis falar no início que Santo Antônio é lembrado como pregador e fazedor de milagres. A gente tem que perguntar o porquê. Porque teve acesso a uma biblioteca formidável dos dominicanos. E estudou muito. Não perdeu tempo diante da biblioteca dos dominicanos. Hoje nossas bibliotecas ficam aí fantasmas. E seria muito bom que todas as nossas casas tivessem bibliotecas.
com assuntos da nossa religião, com assuntos sociais, com assuntos de meio ambiente, com assuntos culturais. Se a cabeça está vazia, o corpo fica aí meio zumbi. Ele não tem uma orientação. Antônio estudou a palavra de Deus, estudou. Aí Antônio ganhou os codinomes. Ele tem a ciência dos anjos. Parece que ele está tão junto de Deus que ele participa daquela realidade. Ele é a arca do testamento, parece que engoliu a palavra de Deus toda. Sai de dentro de Antônio com facilidade. Então, chamado doutor angélico também. Mas só isso basta? Não, homem de profunda oração, é chamado ascético e místico. O que é um asceta e um místico? É quem reza com intensidade e profundidade. Antônio buscava conhecimento, rezava e anunciava. São 3 elementos fundamentais. Buscar mais conhecimento para não fazer anúncios e pregações rasas. Rezar o que vai anunciar para que brote, sejamos instrumento do Espírito Santo para levar ao coração. Então, este é o nosso padroeiro. Tenho que olhar o exemplo. Homem que levou a sério a necessidade de conhecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja antes de anunciar. Homem de muita oração. Homem de cuidado com os pobres. Depois, fazedor de milagres. Quero encerrar falando do ano vocacional e ele é chamado de santo casamenteiro. A família é o berço de todas as vocações. A família hoje está muito fragilizada. A igreja diz que antes de dar o matrimônio, precisamos dar uma boa preparação e ajudar os noivos e futuramente o novo casal, a nova família, a crescer e amadurecer na sua fé. A diocese está iniciando a elaboração do diretório da vida diocesana, da vida eclesial diocesana. O que vai caracterizar o nosso diretório? No que se refere aos sacramentos. Uma boa pastoral, uma catequese preparatória antes dos sacramentos. Celebrar bem os sacramentos na liturgia. E depois, uma catequese pós-recebimento. Não é batizar e esquecer o que batizou. Não é crismar e esquecer o que crismou. Esquecer que crismou. Não é celebrar matrimônio e esquecer depois a nova família e deixá-la solta no mundo. Precisamos trabalhar a catequese pós, para que a pessoa cresça e amadureça. Que Santo Antônio Casamenteiro nos ajude a dar mais consciência sobre o matrimônio e a família em nossa diocese. E se não trabalharmos bem esta base, a família constituída na graça do matrimônio, tudo vai ficar fragilizado. Não duvidamos que esta é a base primeira que a igreja deve cuidar. A base da vida familiar. Já preparar crianças, adolescentes e jovens para serem famílias, na graça do matrimônio. Depois, dali poderão vir vocações para o sacerdócio, para a vida religiosa, para os outros ministérios na vida da igreja. Mas só vamos ficar melhor aqui, nesses ministérios ordenados, se melhorarmos o lugar de onde vêm as vocações. A família e a comunidade de fé. Estamos cada vez mais agora recebendo seminaristas com muitas fragilidades.
porque o ambiente familiar está muito fragilizado. Que Santo Antônio nos ajude nesses caminhos. Assim seja.